Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização. Eu quero mostrar para vocês a maneira que eu encontrei de organizar a minha lavanderia. E para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, se você gostar do vídeo, aproveite para poder se inscrever e ativar também o sininho de notificações. Gente, organização é uma palavra que para muitos é complicada, né? Porque tem gente que não tem noção de como organizar. Mas eu penso da seguinte forma: organização é questão de hábito. Depois que a gente começa a organizar as coisas, começar ali a aprender, ter mais curiosidade a respeito do assunto, a gente vai colocando em prática e a gente vai melhorando. E o aprendizado vai acontecendo. Hoje eu quero mostrar para vocês esta forma que eu encontrei de organizar a minha lavanderia, que é um espaço muito pequeno, porque as lavanderias aqui dos Estados Unidos, elas são muito pequenininhas. Difícil, gente, porque só cabe uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Tem algumas casas que tem sim uma lavanderia um pouco maior, mas isso é raridade. Não são como as lavanderias do Brasil, que tem aquele espaço enorme, que dá para poder ter um tanque, armários embutidos. Aqui não tem nada disso. A minha lavanderia é simplesmente um espaço, um closet, que a gente abre ali aquela porta e tá ali a máquina de lavar e a máquina de secar. Eu quero começar falando, gente, onde que a minha lavanderia é localizada aqui na minha casa, para vocês verem a diferença. Essas lavanderias, elas geralmente ficam em dois lugares numa casa. Ou no porão da casa, geralmente quando são casas assim um pouco mais antigas, onde as máquinas ficam, no porão da casa. Ou geralmente na área íntima da casa, que é ali onde as pessoas têm os closets, as roupas. Então assim que você tem uma roupa suja, você traz para a lavanderia, que fica ali logo naquele andar. Aqui nesse corredor, gente, como vocês podem observar, é até um corredor bem comprido, de costas. Aqui no fundo dessa lavanderia fica o meu quarto, e aqui dentro desse closet realmente ficam as minhas máquinas. Eu vou abrir para poder mostrar para vocês. Gente, eu quero mostrar para vocês todos os detalhes da minha organização aqui, desse espaço tão pequenininho, tão reduzido. Mas tem coisas que a gente tem realmente que levar em consideração quando a gente está falando de organização. A primeira delas, gente, a mais importante, o segredo da organização é a manutenção. Se a gente organiza uma coisa, a gente tem que manter, a gente tem que dar continuidade a essa organização. E a segunda coisa que eu também acho muito importante na hora de organizar, que faz muito sentido e que ajuda muito, é descartar aquilo que a gente não usa mais, para a gente poder conseguir utilizar esse espaço de uma maneira melhor, né? Porque se a gente não precisa de colocar coisas que a gente não usa, então a gente está ganhando espaço para poder colocar as coisas que a gente usa. Outra coisa, gente, aí já é uma terceira dica. Procurem sempre padronizar os itens organizadores, as caixas organizadoras, para que você consiga visualmente algo mais bonito, que tenha mais equilíbrio. Então, se você é uma pessoa que gosta de cor, por exemplo, gosta de cor de rosa, então compre as suas caixas todas naquela cor para você ter tudo padronizado. Eu particularmente gosto da cor branca e preciso usar o branco porque o meu espaço é muito pequeno. Então quando a gente usa cor clara, isso realmente aumenta o espaço, né? Faz parecer que ali o espaço é maior do que ele realmente é. Então são dicas que a gente tem que levar em consideração na hora de organizar. Aqui, gente, eu fiz da seguinte forma: eu coloquei duas prateleiras. Nas prateleiras de cima, eu coloquei as minhas caixas organizadoras. Nesta primeira caixa, eu tenho roupas brancas. Então, toda roupa suja que vem aqui para minha lavanderia, eu separo por cor. Então, uma caixa é para roupa branca. A segunda caixa, eu coloco as minhas roupas coloridas. Aqui, nessa terceira, eu coloco as coisas que são misturadas, que eu uso menos.
esta outra caixa eu deixo todos os meus paninhos, que são paninhos que eu ainda não usei, mas as minhas esponjas. Então aqui é o estoque das coisas que novas que estão guardadas para serem usadas quando eu precisar. Todas essas caixas, gente, elas têm etiquetas, então eu sei exatamente o que está em cada uma delas. De repente vocês não estejam conseguindo visualizar por causa da luz que deve estar dando reflexo, mas eu realmente coloquei etiqueta em tudo. E nessa daqui ficam os meus sabões, né, de lavar roupa e também amaciante, que o excesso não é o que eu uso no meu dia a dia. Ali realmente só o estoque. Então tudo que tá ali em cima é estoque de coisas que eu não uso todos os dias. Mesmo sendo algo que está aqui em cima, que eu não preciso usar todos os dias, eu me preocupo com a organização, porque eu acho que esses detalhes fazem toda a diferença. Então eu vou pegar esta caixa aqui para mostrar para vocês a forma que eu organizo os meus paninhos. Então olha só, aqui eu tenho as minhas toalhinhas brancas, as minhas toalhinhas coloridas, aqui eu tenho as minhas esponjas, né, as novas que eu ainda não usei. Aqui tem o paninho do Swiffer, que é de colocar no Swiffer para passar no chão. Aqui eu tenho esponja de tirar poeira, guardada na caixinha ainda, e outra esponja também que é para poder limpar vidro ou qualquer outro tipo de coisa. Então, esta organização, gente, também ela é muito importante. Mesmo que esteja em caixas organizadoras, a gente não pode simplesmente jogar as coisas aqui dentro. Porque aqui eu precisei, venho aqui, pego um paninho deste e volto para o lugar depois de lavado. Ou se é algo que eu vou ficar usando constantemente, aí não volta para cá, porque vai ser algo que eu vou usar todos os dias. Aqui nessa segunda prateleira ficou da seguinte forma. Eu tenho um balde que é para poder deixar algumas roupas de molho, de repente eu quero deixar uma lingerie de molho, uma camisetinha, então eu tenho esse balde que ele é vazio, para poder colocar alguma coisa de molho. E o melhor de tudo, ele pode ficar com a roupinha de molho aqui em cima mesmo, porque assim que eu precisar de lavar essa roupa, caso eu não queira lavar na mão, eu queira lavar aqui na máquina, daqui mesmo eu já passo ela para dentro da máquina e funciona super bem. Então não tem problema nenhum deixar esse balde ali já com a roupinha de molho. Nesse segundo aqui, já é um balde que fica com os meus materiais de limpeza. Então, se eu preciso dar manutenção, limpar um banheiro, limpar alguma outra coisa, eu já pego esse balde do jeito que eu vou usar, com os meus produtinhos de limpeza e já levo para onde eu tenho que levar. Então, ficou bem prático desta forma. Este outro aqui já é um balde menorzinho, onde eu deixo algumas, tipo home spray, sabonete líquido, eu deixo aqui dentro. Então tem home spray, sabonetinho e outros produtos que às vezes eu prefiro deixar aqui dentro. Aqui já tem o meu ferro de passar roupa, aliás são dois, tem um aqui na parte da frente e tem um aqui na parte de trás. Então eu preciso de passar uma roupa, eu só venho aqui, tiro o meu ferro e passo a minha roupa e depois coloco de volta aqui. Aqui, gente, eu deixei papel toalha e do lado papel higiênico. E como eu acho que organização tem tudo a ver com decoração, então, mesmo dentro de uma lavanderia, a gente pode colocar alguns detalhezinhos que fazem a diferença. Aqui eu coloquei essa fita amarrando os rolinhos de papel higiênico só da parte de baixo. Então, continua prático do mesmo jeito, porque se eu precisar de um rolo de papel higiênico, eu só venho aqui e tiro os que estão aqui na frente ou até mesmo os que estão ali atrás. Então, fica bonitinho e também continua prático.
Aqui, gente, já entrou um pouquinho da criatividade, né? E de tentar criar um espaço, usar um espaço que não tem muito o que fazer com ele. Porque eu ainda restava esse espaço aqui da parede, mas eu não tinha uma outra prateleira para poder colocar nada. Então, o que que eu fiz? Eu peguei as minhas caixas organizadoras, que são um pouco menores do que as que estão lá em cima, e usei ganchos aqui na parte de trás para poder dependurar essas caixas. Então eu ganhei mais espaço. Essa aqui ficou para poder colocar sabonete e para poder colocar pasta de dente. Essa segunda caixa já ficou para poder colocar coisas relacionadas com passar roupa, que é goma, né, coisinha para poder engomar a roupa, aqui escova e mais alguns detalhezinhos, alguns itenzinhos que estão aqui na parte de baixo. Aqui no meio, gente, eu também fiz a mesma coisa. Usei 2 ganchos lá atrás para poder colocar esta caixa organizadora. E dentro dela eu tenho esses rolinhos, que são rolinhos de passar em roupa. Então eu deixo aqui os rolinhos de super fácil acesso, precisei estar aqui à mão, super fácil de mexer. Já aqui do lado eu também coloquei mais uma caixa organizadora, só que esta eu já consigo colocar diretamente aqui na minha prateleira, porque é mais ou menos do mesmo material. E nela ficou organizado da seguinte forma: todas as minhas toalhinhas, que são toalhinhas, né, que eu uso nos meus banheiros, que eu uso no meu lavabo, então elas ficaram aqui bem organizadinhas. Ainda aproveitando o espaço, eu coloquei uma caixinha organizadora aqui do lado, que fica com... Isso aqui são sachês para roupa, então eu deixo, às vezes eu passo uma roupa, quero que ela fique mais cheirosa, ou até mesmo para colocar no closet, eu deixei aqui os meus sachês e aqui do lado eu tenho uma caixinha, porque eu acho muito importante isso aqui, principalmente para mim que sou muito esquecida às vezes. Então eu deixo uma caixinha com uma caneta e alguns cartõezinhos, porque às vezes eu venho aqui na lavanderia, preciso fazer uma lista de alguma coisinha que está faltando, então eu só pego um cartãozinho, faço a minha listinha de compras e levo para o supermercado. Então são detalhes, são dicas de organização que realmente funciona para mim. Essa coisa aqui de ter o caderninho com a canetinha, já tudo prontinho, precisei de comprar alguma coisa, preciso de fazer a minha listinha, então tá tudo aqui bem de fácil acesso. E aqui nessa parte de baixo, para poder também ganhar um pouco mais de espaço, eu tenho essa cesta onde eu coloquei os meus prendedores de roupa, que eu não gosto de deixar soltos ali dentro. Eu prefiro deixar os meus prendedores aqui nesse papelzinho, porque eu acho que fica mais organizado ao invés de jogar tudo lá dentro. E aqui, gente, eu deixo esses ganchinhos, né, caso eu precise para alguma coisa. Então eles ficam aqui de fácil acesso, de pendurados nessa basquete, porque fica mais fácil para eu poder mexer. Isso aqui, gente, eu nem vou mostrar de perto para vocês, porque não é algo relacionado com organização, mas é algo relacionado com segurança. Esta é a maneira que a água é canalizada aqui nas lavanderias. Então eu gosto de deixar isso ali bem à mostra, porque se tiver algum problema com a água, com a canalização, se tiver algum vazamento, tem como eu fechar isso ali mais rapidinho. Eu procurei, gente, otimizar todo o espaço aqui nessa lavanderia. Até as minhas paredes laterais foram usadas. Aqui eu coloquei um porta-toalhas, que é muito prático também. São alguns ganchos que já são, a gente já compra desta forma. Então, aqui eu coloquei esses ganchos, onde eu não gosto de toalha molhada dentro de banheiro. Eu prefiro, assim que usou uma toalha, traz aqui para a lavanderia. Ou coloca na máquina para secar um pouquinho, ou então já coloca dependurada aqui. Então eu tenho alguns ganchos que eu coloco
né? Desta forma. Eu nem dobro a toalha não, porque eu acho que a toalha tem que respirar ela para poder secar, né? Então aqui eu só chego, coloco as minhas toalhas e também deixo a minha touca de banho, porque fica mais prático para mim. Eu já chego, pego a minha touca, pego a minha toalha e tá tudo aqui desse lado. Funcionou muito bem. E uma coisa que eu acho que tem que ter para poder dar um charme na organização é algum detalhe de decoração. Então aqui eu coloquei duas placas que são placas próprias para lavanderia. Coloquei uma maiorzinha aqui em cima e essa outra aqui na parte de baixo. Aqui na parte de cima eu usei para poder colocar rodo. Isso daqui é para poder colocar, né, o silicone para poder apoiar o ferro quando ele tá quente. Então eu usei um desses ganchinhos para poder dependurar o meu silicone. Aqui eu tenho algumas colheres para poder medir, às vezes eu quero colocar um alvejante, quero colocar um sabão, alguma coisa assim, um cloro, alguma coisa desse tipo. Então eu preciso dessas colheres para poder medir. E isso aqui, gente, esse baldinho tão pequenininho, engraçado, né? Olha o tamanhozinho disso. Esse baldinho eu utilizo como lixeirinha, porque às vezes eu tenho que limpar o filtro da máquina de secar, então eu tiro aquele pó, aquela coisa, né, da roupa, que a roupa solta quando tá secando, então eu coloco aqui dentro desse baldinho. Acabei de fazer a minha limpeza, porque lavanderia, esse tipo de lavanderia não dá muito sujo, muito lixo, então eu não preciso de um balde grande de lixo. Coloquei essa coisa miniatura aqui que realmente funciona pra mim. Gente, e aqui para poder facilitar ainda mais a hora de eu fazer minha lavanderia, eu preparei uma bandeja, eu deixo uma bandeja com tudo que eu preciso. Também coloquei nome nas coisas, porque não sou só eu que uso a lavanderia aqui em casa, eu conheço os produtos, mas acontece que o meu filho não conhece, o meu marido não conhece, então eu deixo tudo com a etiquetinha realmente para poder explicar que tipo de produto que é. Coloquei nesta bandeja, gente, olha só. Olha que prático, gente. Aqui nessa jarra eu coloquei o amaciante, nessa outra eu coloquei o detergente líquido e aqui eu coloquei um produto que chama OxiClean, que é para poder clarear a roupa. Então eu uso muito em roupa branca. Aqui eu tenho alguns medidores que são um pouco maiores, né? Tamanhos diferentes, porque quando eu preciso tá bem aqui na bandeja. E como decoração, que não poderia deixar de faltar, porque você sabe o tanto que eu gosto de decorar, aqui eu deixei uma plantinha artificial, que é um buchinho, e aqui do lado eu coloquei uma velinha. Essa velinha, gente, é claro que eu não vou acender, porque não tem nada a ver acender uma vela aqui dentro da lavanderia, mas eu coloquei por causa do cheirinho, que é um cheirinho delicioso. Então por isso que eu coloquei essa velinha aqui do lado. Existem realmente maneiras muito simples e muito fáceis da gente deixar um ambiente pequeno, bonito e organizado. Então eu acho que vale a pena mesmo a gente tentar aprender um pouquinho, assistir mais vídeo no YouTube. O YouTube tem muita fonte de informação para quem tem dificuldade com organização. Então, tá sem saber o que fazer? Tem muito vídeo bom por aí, inclusive aqui no canal. Então aproveitem para poder assistir os outros vídeos de organização que eu já mostrei, tipo organização de cozinha, o meu cantinho do café também, que é bem organizado, e hoje o vídeo da lavanderia, que é uma lavanderia pequena, compacta, mas que eu consegui otimizar esse espaço e colocar tudo que eu precisava aqui dentro. Inclusive, gente, a minha escadinha que eu preciso para poder pegar as coisas lá em cima, que fica aqui na parte de baixo. Então eu precisei, abro, subo, olha o tamanhozinho, gente. Tão pequenininha quanto a minha lavanderia, né? Mas realmente funcional. Deixo aqui na frente, porque sempre que eu preciso, eu pego. Gente, aquela diquinha que eu falei para vocês no princípio do vídeo, procurem colocar em prática, tá? Organização e manutenção tem que caminhar juntos.
Porque não adianta nada a gente organizar um cômodo, um ambiente, um armário, alguma coisa e não dar continuidade. Então, procurem sempre manter aquela organização para facilitar no dia a dia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha mini lavanderia e a maneira que eu organizo todos os itens. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!